Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos continuar com o tema consumo e consumismo e vamos iniciar fazendo a correção da semana passada. Então, na semana passada, nas semanas passadas, a atividade foi sobre um texto que falava sobre a importância da amizade. Amizade que, como Aristóteles dizia, defendia ele que a amizade era uma alma em dois corpos, dizia que a amizade era também a negação de egoísmo, de sentimentos como egoísmo, como ganância, como individualismo. Então, a amizade desperta no ser humano sentimentos novos, sentimentos que trazem comportamentos que melhoram a convivência na sociedade. Então é por isso que nesse sentido a gente liga a ética à amizade. A amizade faz com que também a gente consiga conviver de uma forma mais harmoniosa, né? Seguindo aí algumas perguntas, a pergunta, por exemplo, como a quarta, que fala que relação podemos manter entre a amizade e a ética. Então, a primeira, a segunda e a terceira são perguntas mais no sentido pessoal, então vocês vão responder nesse sentido. Então, a leitura do texto vai ajudar, com certeza tem ajudado vocês na resposta. E aqui, o apelo de um idoso é um texto que vem falando sobre como a nossa sociedade trazer a reflexão de como a nossa sociedade trata o idoso. Então, falando sobre a maneira com que a gente deve agir com os idosos, com as pessoas, não só com os nossos avós, mas também com as pessoas que a gente encontra na rua, com as pessoas que a gente convive. Então, a leitura vocês provavelmente já devam ter feito, então a gente vai para a primeira questão. O objetivo do autor do texto é mostrar sucesso que os idosos fazem na sociedade. Então, o texto não é um texto enaltecendo no sentido de que os idosos são bem aceitos, os idosos eles estão presentes nas nossas atividades de uma forma geral, porque também não estão, né? Então, não é o objetivo do autor a fragilidade do idoso. Sim, o idoso mostrando sim a fragilidade que o idoso tem por questões de saúde, por questões de não estarem ativos na sociedade, são com a idade eles normalmente se aposentam, e por questões de saúde eles ficam mais não ficam tão ativos no cotidiano de trabalho, enfim. Então, por esse motivo, eles apresentam as fragilidades. Então, é o objetivo do autor demonstrar a fragilidade do idoso. Então, próximo, a vida bastante ativa dos idosos. Então, eles não têm a vida bastante ativa, como eu acabei de falar, justamente pela a condição de saúde de muitos idosos, né, de não poder estar nas ruas, não poder estar no trabalho, não poder viajar, enfim, por algumas limitações físicas mesmo. A vida bastante ativa dos idosos, não. O descaso para com a pessoa idosa, sim, é um texto que atenta para isso, é um texto para que nos chame a atenção, para que a gente não isole os idosos, mas para que a gente, dentro das limitações que eles apresentam, sempre tentar incluir os idosos nas nossas práticas e sempre também criar, solidificar, construir uma cultura de valorização às contribuições dos idosos. Então, os idosos eles são pessoas cheias de cultura, são pessoas cheias de informações, são pessoas cheias de experiências, são pessoas cheias de conhecimento de vida, de conhecimento do mundo, enfim. Então, a ideia também é de construirmos uma valorização de todas essas questões, como sociedades que colocam sim os seus idosos em verdadeiros pedestais de conhecimento. Então, é nesse sentido que é tratado o texto, para que a gente não isole, para que a gente não deixe, não faça com que essas pessoas que já se sentem já cansado
de uma vida toda, se sentir cansado e menosprezado, se sentir sem contribuições a dar para a sociedade. Então, a reflexão que o texto traz, o apelo que o texto traz, é justamente para que a gente não trate esses idosos de uma forma com que eles se sintam descartados. Então, e tratá-los com descaso. A questão aqui, a questão que se traz, a proposta, como eu venho dizendo, é fazer com que eles se sintam importantes e que a gente aprenda a tratá-los de uma forma de sempre destacar, de sempre enaltecer as suas contribuições e a sua importância, porque obviamente são eles a nossa árvore genealógica, são eles que fizeram com que a gente estivesse presente nos dias de hoje, nascemos, somos herança dos nossos antepassados, mas também enaltecer a sua contribuição cultural, enaltecer a sua importância para a nossa vida sempre. Então, e o último é a grande quantidade de idosos do Brasil. Então, o texto ele não traz esse tema de dizer que no Brasil tem uma grande quantidade de idosos. O texto traz a fragilidade que muitos idosos têm, a forma como que a gente deve exercitar a nossa valorização com as pessoas de mais idade no nosso país. Pronto, a segunda questão. O autor vê a velhice como algo negativo? Não, o autor não vê a velhice como algo negativo. Ele vê a velhice como um acúmulo de conhecimento, um acúmulo de experiências enriquecedoras. E assim também a forma com que a gente deve entender, né? Como também ter a prática de paciência, a prática do ajudar, a prática do estar ao lado, a prática do ouvir, a prática do dar atenção, a prática do dar carinho, do dar tempo para essas pessoas que são tão importantes para a nossa história. Agora falando sobre o consumismo, só pegando um pouquinho, acredito que no vídeo passado ficou ainda pendente o consumidor individualista, o consumidor eficiente, o consumidor consciente e responsável. Então, para a gente fazer a correção dessa atividade, a gente vai só relembrar um pouquinho. O consumidor individualista é aquele consumidor que está preocupado só na sua satisfação do seu consumo, e o seu consumo como se fosse algo à parte de uma sociedade. Então, tá como a própria palavra fala, é um consumidor individualista. Então, ele está pensando em se satisfazer e não entendendo como o seu consumo está ligado a uma rede muito maior. Então, o consumidor eficiente é o consumidor que vai investigar, é o consumidor que vai procurar entender o produto que ele está consumindo, que ele está comprando, buscar informações. Consumidor consciente, o consumidor responsável é o consumidor que ele, além das pesquisas, além de entender o produto, ele vai estar preocupado com o impacto do uso desse produto no meio ambiente. Então, já é um consumidor, de acordo com os novos tempos, os últimos, na verdade, existe uma grande preocupação de grande parte das empresas com esses novos consumidores, que são consumidores que estão atentos de que forma o planeta vai reagir. Então, para atender também esses novos consumidores, muitas empresas e também a questão também do planeta em si, das grandes empresas estarem se adaptando aos protocolos mundiais, se comprometendo em benefício do planeta, né? Então, a gente tem esses novos consumidores. Essa questão é uma questão sobre um texto, sobre o cofrinho, falando sobre como o cofrinho faz parte da cultura infantil, como grande parte das crianças elas tiveram cofrinho na infância. Eu tive, e alguns de vocês provavelmente já vão lembrar aí dos cofrinhos que os pais presenteiam a seus filhos. Então, de acordo com o texto, o que há de educativo em ter o cofrinho? O cofrinho é uma forma de fazer com que as crianças pensem
em cuidar do seu dinheiro, da sua pequena, das moedinhas, né? Que muitas, os cofres da infância são para guardar as moedinhas. Pensando a longo prazo, não apenas no hoje, mas pensando em gastar, conseguir uma quantidade, economizar uma quantidade para gastar, comprar algo de um valor maior no futuro. Então, é educativo no sentido de despertar a criança para a economia. Como controlar a ansiedade diante de uma coisa que queremos. O cofrinho também ele trabalha isso, de você tentar frear a ansiedade de usar o dinheiro que você tem agora para comprar algo que você deseja no futuro. Então, como controlar a sua ansiedade são questões que vocês vão resolver de acordo também com o texto e com o que vocês entenderam. Se você fosse pai ou mãe, estabeleceria qual critério para conceder dinheiro ao seu filho e como ajudaria a economizar. Então, alguns de vocês provavelmente vão até responder do ponto de vista que são criados, da educação que é dada em casa. Então, de como se estabelece essa parceria de dinheiro, como os pais de vocês lidam com dinheiro, ou dando mesada ou não dando mesada. Alguns pais usam esse mecanismo, ou o próprio cofrinho, ou então outra forma. Então, vocês vão responder também de acordo com a realidade de vocês, tá bom? Então, meus queridos, a gente encerra a nossa aula por aqui. Nos encontramos próxima semana. Fiquem bem, estejam bem e até mais.